Neste vídeo de hoje vamos falar sobre infidelidade, mas na visão masculina, não é? Porque a infidelidade, outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal, vão lá ver, generalizada acaba por ser a masculina. Mas existe, obviamente, infidelidade feminina que não é compreendida pelos homens, não é? Por isso, é sobre isso que vamos falar hoje, desconstruir, porque quando as pessoas não compreendem, não sabem lidar com e não arranjam soluções, não é? Por isso andam em sofrimento, ou andam em irritação, ou andam em solidão, não é? Temos que ter atenção porque muitas vezes há muita solidão masculina que é disfarçada de socialização, não é? Mas as pessoas sentem-se sozinhas porque não têm aquelas pessoas que lhes fazem mais felizes, não é? Ter muita gente não é sinal que a pessoa não sofra de solidão. Por isso, aqui o que é necessário é nós vermos como é que o homem vê a infidelidade feminina de maneira a saber lidar com ela, obviamente. Porque ela existe. E vai continuar a existir. Por isso só sabemos lidar com ela ou há problemas, não é? Muitas vezes pode haver problemas de sofrimento interno, de desadaptação da pessoa ao dia-a-dia, de mudanças de comportamentos, agressividades, abusos e até mortes, não é? Que é o que nós vemos nas televisões, nos casos limites, não é? Que é quando as pessoas não esperavam algo acontece e não sabem lidar com, não é? Por isso, vamos então falar e desconstruir este tema, não é? Por isso, a educação hoje em dia, e eu falo muito nos meus outros vídeos dirigidos às mulheres, é uma educação machista, não é? Por isso o homem está confortável nesta educação. É homem, tudo que tem educação machista é-lhe benéfico, não é? Tem privilégios, tem benefícios. Por isso, está num bom contexto, não é? Mas tem muita má educação para quando acontecem coisas com as quais não espera ou não sabe lidar, não é? A infidelidade feminina é uma destas, não é? O homem não sabe lidar quando tem uma parceira ou uma esposa e há uma infidelidade, não é? É um ataque logo à sua virilidade, não é? Por isso, se alguém está comigo, recorreu a outro homem, é porque não me considera homem o suficiente, não é? Ora, isto é uma má aprendizagem, porque, tal como muita infidelidade masculina tem muitas razões que não têm nada a ver com a mulher, muita infidelidade feminina tem muitas razões que não têm nada a ver com o homem, não é? Mas, numa má aprendizagem de que o homem é que tem o poder, o homem é que manda, o homem é que comanda, obviamente isto é um ataque. Não é? É um desafio nos comparativos, porque houve alguém que conseguiu algo da nossa parceira, não é? E depois, obviamente, vem os porquês, não é? Porque é que o conseguiu, o que é que tem mais que eu, não é? O que é que fez, o que é que não fez. E é nestas perguntas que, como o homem não sabe lidar com elas, porque nos comparativos vem ao de cima a insegurança, de que o homem não fala. Por isso, rompe logo a relação. Raras são as situações de que há infidelidade num casal da parte da mulher e a relação se mantém. Raros. E os que se mantêm são relações problemáticas, que já vamos falar nisso mais tarde, não é? Quando há infidelidade feminina, há mais violência da parte do homem. Porque o homem, como não sabe lidar com... E muitas vezes na comunicação é muito mau. Sem infidelidade, a comunicação do homem é muito pouca. Não fala de emoções, não sabe pedir desculpa. Um homem é muito difícil de dizer. Por isso, a parte verbal é mais escassa, não é? Obviamente, numa situação em que tem um problema que ele vê como um problema, não sabe lidar com palavras, não é? Por isso, age com atos ou com castigos ou com violência, não é? Por isso, há mais violência, não é? Há muitas situações de que os homens não percebem a infidelidade feminina. O vídeo de hoje é para ajudar a perceber isto, não é? Obviamente, em que é que ajuda a perceber? Para diminuir a dor, o sofrimento, não é? Porque se acontecer, nós temos que lidar com. Isto é algo que o homem não consegue esquecer, não é? Pode muitas vezes substituir, não é? Fizeste, então agora vai à tua vida, não quer mais nada contigo e depois nas próximas 10 ou 15 mulheres anda a esquecer, não é? Por substituição, não é? Mas, obviamente, isto não é nada que faça uma pessoa feliz, não é? Muito poucos homens conseguem perdoar uma infidelidade da sua parceira, não é? É um núcleo muito pequenino.
eu atrevo-me a dizer que são geralmente os homens mais evoluídos. Porque quem consegue perdoar uma infidelidade compreende a igualdade. Quer dizer que se eu cometer uma infidelidade, eu homem, à minha parceira, e a minha parceira me perdoar, o que acontece muito hoje em dia, não é? Há aqui algo que é igual para mim e para ela, não é? Por isso quem perdoa percebe o perdão da mulher perante alguma infidelidade dele como homem. Dele ou do homem em geral, não é? Temos que acabar com esta regra que parece que só os homens podem fazer determinadas coisas e depois de as fazerem, só eles têm o benefício de ser perdoados, não é? Ora, as mulheres hoje em dia reverteram isto ao contrário, não é? Eu também tenho os mesmos direitos que os homens, não é? E se isso acontecer, eu tenho que ser tratada da mesma maneira como a maioria das mulheres trata os homens, não é? Compreendendo, perdoando, adaptando-se, ajustando-se, submetendo-se, não é? Isto passa-se nas relações. Ora, como nós não temos esta aprendizagem da visão masculina, não compreendemos isto, não é? Quando não há uma aprendizagem, nós não temos soluções. Por isso, mesmo para pedir ajuda, os homens, por exemplo, ajuda de clínica psicológica, o homem tem muita vergonha de falar sobre, porque vai logo à partida pensar que há um julgamento, não é? Vai falar com um psicólogo, uma psicóloga, eu fui traído pela minha mulher, parte logo do princípio que vai haver um julgamento. Porquê? Porque o homem, a maior parte das vezes, julga. Não é? Julga mais o homem do que a mulher. Então, na prática, está aqui a fazer uma situação espelho. Não é? Se eu faço, se é algo que eu no meu dia-a-dia pratico, as outras pessoas também praticam comigo. Mas os psicólogos e as psicólogas têm a vantagem de ser pessoas que vão falar com vocês de uma forma profissionalizada e, obviamente, não pode haver julgamento. Um psicólogo ou uma psicóloga que trate qualquer tipo de assunto com um julgamento ou um pré-julgamento já não vai ajudar à solução, certo? Já faz parte do problema, não é? Por isso, pedir ajuda é muito importante. E os homens não pedem ajuda para a infidelidade, como não pedem ajuda, por exemplo, para as disfunções sexuais. É raro os homens que, ou é numa situação limite e forçados pelas parceiras que têm, quando existem ejaculação precoce, disfunção, falta de direção, problemas ao nível sexual, não pedem ajuda. Por isso, tentam lidar com o problema sozinhos. Ora, isto é muito mau. Por isso, temos que ver que há problemas que nós, não tendo aprendido, por isso, não treinamos este problema, nunca nos aconteceu, não temos soluções. Não é? É bom procurarem ajuda nestas situações, nem que seja para vocês regularem comportamentos e equilibrarem as vossas ações depois, porque, obviamente, perante uma infidelidade, nós não somos nós. Somos nós, mas perante um problema que não sabemos resolver. Por isso, vamos agir, às vezes, de maneiras que nós não nos conhecemos como pessoas. Não é? Ora, quando há uma infidelidade, o homem, como aprendeu de que eu sou macho e não há nenhuma pessoa melhor para a minha parceira do que eu, não é? Havendo uma infidelidade, houve alguém, não é, que se diferenciou de mim. E se a mulher preferiu é porque houve algo que aquela pessoa tem de melhor, não é? Por isso, é aqui que nós ficamos um bocadinho retidos, não é? Porquê? Porque é que aconteceu? O que é que aquela pessoa tem de diferente de mim? O que é que ela faz? O que é que a minha parceira viu? Estes porquês são muito complicados de gerir, não é? Por isso é que, geralmente, quando há infidelidade, o homem vai muito para o que é que fizeste, como fizeste, onde fizeste, com que frequência e com que intensidade, como é que era ele, o que é que ele fez, qual é o tamanho do pênis dele, é grosso, é fino, quanto tempo demora. Este tipo de perguntas é algo que o homem não sabe gerir, não é? Porque no comparativo está sempre num grau de insegurança, não é? E esqueçam lá as pessoas que estão a ver este vídeo, homens ou mulheres, que pensam que por ser homem, por exemplo, com um pênis muito grande, que têm mais segurança. Não, não é? Às vezes até têm mais problemas na sexualidade do que homens com pênis pequenos, não é? Porque quantas mulheres não procuram ajuda especializada com dores, não é? Às vezes até mesmo ferida, não é? Por um homem ter um pênis mais grosso ou maior do que o normal, não é? Por isso, a insegurança vem da maneira como nós pensamos, não é? E se há algo que este é o assunto que nós não pensamos, temos mais inseguranças, não é? A vergonha é que impede muito a procura da ajuda. Porque querem evitar o tal julgamento, não é? Não querem falar das razões da infidelidade. Porque se a mulher foi infiel,
tal como os homens, como são infiéis, existem razões. Porque a infidelidade é uma necessidade, não é? Que tem que ser satisfeita. Por isso, temos que saber o porquê. Não é? E o homem não gosta de falar destes problemas, porque sempre que vai falar das razões porque a minha mulher foi infiel, está a falar de uma culpa sua, não é? De algo que a pessoa fez, não fez, falou, não falou, é demasiado autoritário, é demasiado permissivo. E isto o homem não consegue falar, não é? E o homem não quer aprender a mudar, pois geralmente acha que a culpa é sempre dos outros. Não é? Por isso, se houve uma infidelidade, a culpa é de quem cometeu a infidelidade. O problema todo é que quando é ele o infiel, a culpa não é dele. Não é? A culpa é dela. A maior parte dos homens, quando são infiéis nas relações, culpa as mulheres. Não é? Quantas pessoas não aparecem nas clínicas, nas consultas de psicologia? Por exemplo, mulheres em gravidez ou pós-gravidez, não é? Os homens, quando têm infidelidades, culpam as mulheres. E as mulheres, muitas vezes, até assumem a culpa. Porque negaram a sexualidade, tiveram períodos grandes sem sexualidade, porque estavam grávidas, não é? Também é uma má aprendizagem. Porque a mulher pode estar grávida de ter sexualidade. Pode não haver a penetração a partir de determinados meses, mas tem que haver sexualidade, não é? Beijos, abraço, conforto, masturbação mútua ou, no mínimo, permitir que haja masturbação à sua beira, a mulher, não é? Para haver uma boa sexualidade. Senão, depois acontecem estas situações. Pois há infidelidades que nada têm a ver com a gravidez, mas a culpa é da gravidez. Como, por exemplo, mulheres com depressão, que perdem muitas vezes via efeito secundário da farmacologia que tomam a líbido, por isso ficam mais secas, com menos vontade de ter sexo. Há também muitas infidelidades aqui. E o homem culpa sempre a mulher nesta situação. Por isso, quando estamos a falar de culpas, o homem, quando há uma infidelidade feminina, culpa a mulher. Não se culpa a si, não é? E é isto que nós, nas consultas psicológicas, temos que pensar o porquê que houve a infidelidade, não é? Por acaso é feminina, não é? Mas os homens também deviam vir às consultas perguntar porque é que eles são infiéis, para saber as razões, obviamente, não é? Vamos falar agora aqui das razões para a infidelidade feminina, não é? Que são diferentes, não é? Vocês vão lá ver o meu outro vídeo sobre infidelidade, na generalidade, não é? E vão ver que as razões são diferentes dos homens para as mulheres, não é? Vamos falar então das razões que levam as mulheres a terem que recorrer à infidelidade, não é? A maior parte dos casos é porque existe uma castração muito grande do homem sobre a mulher, não é? Na imagem, na roupa, com quem anda, o que faz. Há mulheres que, antes e depois de terem uma relação com determinados homens, são completamente diferentes. Vestiam-se de uma maneira, riam-se de uma maneira, interagiam com as pessoas de uma maneira, pensavam de uma maneira, pintavam-se de uma maneira e, de repente, conhecem aquela pessoa e mudam. Porque o homem vai castrando, não é? Não sei se essa é a melhor roupa, aquela fica-te melhor, pintas-te muito, cuidado que eu não quero que fales com aquela. Este machismo vai castrando a mulher, obviamente isto durante muito tempo, não é? Sendo que o homem depois faz o inverso do que diz à mulher para fazer. Porque os homens que dizem, cuidado, não rias para os homens todos, senão eles pensam que tu queres ir para a cama com eles. É ele próprio que anda a rir-se para as mulheres todas, não é? E estas incongruências levam muitas vezes as mulheres a dizerem, alto lá, não é? Ele é homem, eu sou mulher, mas nós somos iguais, não é? Só que o homem não aprendeu isto, não é? O homem é diferente da mulher em pensamento, não é? E age assim, não é? Raros são os homens que agem de forma igualitária, não é? Por isso, a castração é uma dessas situações, não é? Depois existe a própria educação machista. Eu quero, posso e mando, não é? Por isso, isto exerce grande rigidez e pouca flexibilidade na relação, não é? Muitas vezes até isola muito a mulher, não é? Por isso, a mulher mais isolada, qualquer situação, por isso, é menos testagem, menos conhecimento das coisas, qualquer situação suscita curiosidade, não é? Má comunicação, obviamente, não é? A infidelidade feminina ou masculina, a base também está na má comunicação. As pessoas não falam. Há assuntos que não falam, não é? Antes de se conhecerem, antes de serem um casal, a pessoa tem que perguntar qual é a tua interpretação, por exemplo, de um divórcio, se nos divorciarmos um dia, de uma separação. O que é que fazes? Se tivermos filhos, como é que vai ser a educação dos nossos filhos se nos separarmos? Se houver uma infidelidade tua ou minha, como é que vamos gerir? Ora, nada disto é perguntado antes, não é? Preferem perguntar qual é a tua cor preferida e a tua comida preferida, não é? Perguntas que não acrescentam nada a uma relação, não é? Quando há problemas, os problemas estruturais têm a ver com mentira, infidelidade, abusos, desequilíbrios de poder, má comunicação. Tem a ver com isto, certo?
Depois, as carências na sexualidade, obviamente, né? Mas muitas vezes a infidelidade feminina tem a ver com a falta de sexualidade, não falta de sexo, não é? É quando deixa de haver o abraço, o beijinho, o carinho, o despedido durante a manhã ou o beijinho ao final do dia. É o ouvir, é o compreender, é o estar atento aos problemas das mulheres. É compreender quando a mulher tem, por exemplo, a menstruação, compreender que ela pode não querer sexo, não forçar. Na sexualidade sermos bons em tudo, não é? Por exemplo, nos preliminares. A maior parte das mulheres diz que os homens não fazem preliminares, mas exigem-nos, não é? Há um grande desequilíbrio de poder na sexualidade. Por isso é o que é um tabu, não se fala nisto, não é? Mas quem aborda temas da sexualidade, e eu abordo muito na parte, na parte clínica, vão também lá ver os meus vídeos da sexualidade, que estão lá os vídeos de cada problema que existe, né? Os preliminares, o sexo anal, o sexo a nível de quando a pessoa está grávida, com menstruação, com farmacologia. Tudo isto são problemas na sexualidade, não é? Que as pessoas ou falam sobre eles e gerem, ou então este problema continua. Por isso, isto também é um problema, a carência na sexualidade da mulher procurar fora, não é? O romantismo, não é? A provocação, a sedução, a paixão. Quando um casal namorou, isto aconteceu tudo. Depois entraram na rotina. De repente ela apanha ele a fazer isto com outras, não é? Porque a infidelidade não é só ir para a cama com as outras mulheres, não é? É quando o romantismo, a provocação, a sedução, as mensagens, o tempo de atenção é deslocado da parceira, da esposa, para as outras, não é? Ora, as mulheres veem isto e de repente estão na padaria ou estão no restaurante e há um homem que lhes dá um sorriso ou que a provoca e ela diz, ok, eu também tenho direito, não é? Não é só ele, não é? Porque as mulheres que perdoam muito os homens chegam a um ponto em que acham injusto, não é? E os homens não percebem isto, não é? Porque os homens, na sua visão, acham que nem lhes passa pela cabeça que uma parceira sua recorre à infidelidade, não é? Existem muitas diferenças na educação dos homens e das mulheres e isto é o grande problema, não é? Por isso, quando há muito uma aprendizagem machista ou subproteção das mães, os homens são, mesmo entre os filhos, basta ter a pila para ser a pessoa que tem mais atenção da mãe. Não muitas vezes atenção até de coitadinho. Não faças isto, a mamã faz... E eu não estou a falar com crianças de 5 anos. Às vezes, adultos de 25 e 30 anos, as mamães continuam a fazer isto, não é? E depois as mamães só gostam das parceiras e das namoradas ou das esposas dos filhos que consigam fazer isto. Por isso que perpetuam este machismo, não é? Por isso, o homem tem que aprender, e isto na consulta especializada é isto que se aprende, não é? O poder, não é? Não pode exercer o poder e pensar que a outra pessoa aceita isto, porque cada vez mais as mulheres não aceitam esta situação. A dominância, né? Porque a dominância é diferente de poder. A partilha e a rejeição. Por isso, o homem tem que aprender isto para saber lidar com uma infidelidade, não é? Como é que é feita a nossa intervenção a nível clínico, não é? Fazemos uma psicoformação, por isso ensinamos os homens, não é? Primeiro o machismo. Os homens têm que saber o que é o machismo. Eles nasceram e aprenderam dentro do machismo. Por isso, para eles é natural. Muitas vezes nós dizemos assim, desculpe lá, mas o senhor acha que pode ter uma relação extraconjugal? Pode acontecer por um azar. E a sua esposa? De maneira nenhuma. Esta diferenciação é machismo e eles não percebem, não é? Porque é educacional. É uma má aprendizagem. Quantas más aprendizagens não existem que depois nós agimos com elas como se fossem certas. Foi o que aprendemos, não é? É o que todos fazem, não é? Depois também sobre os direitos, não é? Precisamos de formar as pessoas sobre os direitos. Eles e elas têm os mesmos direitos, não é? Temos que ensinar um homem na partilha, não é? Porque como o homem não partilha muitas coisas, a mulher muitas vezes sente-se excluída. E se aparecer alguma pessoa fora da relação que seja mais partilhe, comunicativo, que ouça, não é? É complicado, porque a mulher vê, no comparativo entre o que tem em casa e o fora, não é? Vê estas diferenças, não é? E também o autoritarismo dos homens, não é? Que todas as relações em que os homens pensam que mandam pouco, não é? Mas muitas vezes as infidelidades é um bocado isto, são revoltas, são vinganças, não é?
As mulheres, depois, quando têm infidelidade, sentem culpas e têm esse problema. Obviamente, depois procuram ajuda, não é? O homem não tem estes problemas, não é? O homem justifica a infidelidade, ou culpando a parceira e a esposa, não é? Ou mesmo culpando, o homem consegue até culpar a pessoa com quem tem infidelidade, não é? Eu só fui infiel porque ela me provocou, não é? Isto, obviamente, são más educações, não é? Ensinamos os homens a melhorar a comunicação, a falar de determinados assuntos, porque se falarem sobre eles, sabemos os porquês, não é? A tal aprendizagem sobre a infidelidade, que é isto que nós estamos a falar agora neste vídeo, não é? E sobre o perdão, não é? Muitas vezes o homem tem que perdoar e o perdão não tem que ser comunicado à outra pessoa, não. Nós temos que perceber o porquê que aquilo aconteceu e se aconteceu das duas uma. Eu não perdoo à pessoa, por isso termina a relação, vai-te embora, mas eu tenho que perdoar, não é? Para mim. Porque senão todas as outras mulheres a seguir vão levar com esta desconfiança, não é? Ou quantas mulheres não procuram os psicólogos no sentido de, Sr. Doutor, ele nisso não parecia nada ciumento, nem possível, nem nada, e de repente a minha vida é um inferno porque ele traz-me para aqui tudo o que se passou com as outras no passado. Ora, aqui está, não é? Pedir ajuda evita que as pessoas parem-nos no tempo. Porque a maioria dos homens que, havendo infidelidade da esposa ou da parceira e que continua na relação por outros benefícios que tem, não é? De ter lá a comida na mesa, a roupa lavada, a mulher a cuidar dos filhos, as contas conjuntas e os dois a contribuir, tudo isto valorizou a parte da infidelidade. Por isso é que continua na relação, não é? Mas não falou. Não é? Desta situação, dos porquês, não é? E se volta a passar, por isso, como não perdoou, há duas situações, ou vive em sofrimento, ou vive a castigar a parceira. E quantas pessoas, quantas mulheres não vêm às consultas dizer ao seu doutor, realmente eu cometi um erro, eu como ele cometeu, não é? E ele não perdoa, não é? E agora castiga-me, e sempre que há discussões falamos disto, e de X em X tempo, isto depois é um ciclo, não é? Acontece isto porque o homem depois está mais atento, não é? É muito complicado este problema, por isso precisam mesmo de pedir ajuda, não é? E a ajuda especializada é a melhor, obviamente, não é? Por isso, o que é necessário é, vocês nunca, homens, isto agora estou-me a dirigir aos homens, vão conseguir impedir infidelidades das vossas parceiras, não é? O que precisam é saber lidar com elas, não as permitindo e acabando as relações, não é? E seguindo as vossas vidas, ou saber o perdão e construir, porque é o que eu digo agora, eu vou dizer o que digo às mulheres. Uma relação é mais do que infidelidades, não é? Se hoje em dia uma pessoa disser eu só tenho uma relação, e aqui tanto dá para homens e mulheres, com pessoas que eu tenho a garantia de que não me vão ser infiéis, vocês não vão ter relações. Não é? E muitas vezes, algumas vezes até dizem Sr. Doutor, isto é tudo infiel, qualquer dia as mulheres, prefiro ter relações com mulheres. Esqueçam lá, porque as mulheres também são infiéis. Não é? Nas relações homossexuais, mulheres, homens, também há infidelidades. A infidelidade é uma necessidade. E uma necessidade é uma insatisfação, não é? Os homens aprenderam a lidar com as insatisfações. Agora têm que aprender a lidar com as insatisfações das mulheres.